Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Deus tem falado algumas coisas ao meu coração e coisas que eu tenho meditado, considerado e que Deus tem colocado no meu coração para a gente compartilhar essa manhã. E eu queria que você abrisse num texto bem conhecido que está em Jeremias, no capítulo 29, no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, 11. Quem achou, diga: minhas contas estão pagas. Aleluia. Oh, glória a Deus. Se você não achou, pode dizer também. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim: eu é que sei. Diga: eu é que sei. Diga: Deus está falando comigo. Que coisa boa, irmãos, começar esse culto pela manhã lendo esse versículo e considerando que Deus é quem sabe. Não é minha sogra, não são pessoas, não são inimigos, não é o diabo, Deus é que sabe. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Oh, glória a Deus. Deus tem pensamentos a nosso respeito. Agora mesmo Deus está pensando sobre nós, pensando sobre você. Deus não está esquecido de você, Deus não está desinteressado no seu problema, na sua dificuldade. Deus está pensando sobre nós. Aleluia. Esse versículo pensamento aqui, essa palavra, na verdade, traduzida por pensamentos, ela também pode ser traduzida por planos e propósitos. Deus tem planos e propósitos sobre nós. Deus tem um projeto para a nossa vida. A gente já viu no Novo Testamento que Deus preparou boas obras antes da eternidade para que nós andássemos sobre elas. Deus tem pensamentos sobre nós. Deus tem planos e propósitos. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A Bíblia ensina que Deus, Ele realiza desejos do coração, mas também diz que é Ele quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. Quando nós nascemos nessa terra com um propósito, e existem planos de Deus no nosso coração, e que precisam ser despertados. Deus tem pensamentos e planos. Esse mesmo versículo, na Nova Versão Internacional, na NVI, não sei se você tem aí, tem aqui? Na NVI? Aleluia! Me ajuda aí. Vai chegar. Glória a Deus. Chegou. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diga: Deus tem planos para mim. Diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Deus tem planos de prosperidade para você. O diabo pode ter planejado miséria, destruição, o diabo pode ter planejado falência, mas Deus tem planos de fazê-lo prosperar. Planos de prosperidade, diga: planos de prosperidade. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Oh, glória a Deus. Sabe, irmão, Jesus, quando ensinou sobre as solicitudes da vida, Ele disse: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque o amanhã trará consigo os seus cuidados. Deus já está no nosso futuro. Toda provisão, suprimento, tudo que você precisa já foi providenciado. E a gente tem um encontro marcado com Deus, um encontro marcado com provisão. Deus tem planos de nos fazer prosperar. Sabe o que tem acontecido, irmãos? É que a gente às vezes não alinha os pensamentos de Deus com os nossos pensamentos. Romanos 12, 3 diz que nós não devemos pensar sobre nós mesmos além do que convém. Pensar sobre você mesmo além do que convém é pensar diferente daquilo que a palavra estabeleceu. Pensamentos de prosperidade, pensamentos de paz, planos e propósitos de prosperidade é o que deve ocupar a nossa cabeça. Sabe, eu sei que você sabe disso, você é bem ensinado. Quando nós nascemos de novo, quem nasceu de novo foi o nosso espírito, mas a nossa mente precisa ser renovada pela palavra. Por isso nós decidimos o que pensar. Ninguém pense sobre si mesmo além do que convém, mas segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um de nós. Cada um de nós, quando nascemos de novo, recebemos uma medida de fé, ou melhor dizendo, a medida de fé, a mesma medida de fé.
Essa medida de fé, como a Bíblia ensina em Romanos 10:17, ela veio por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então o que deve ocupar a minha cabeça, a minha mente, são pensamentos alinhados com a palavra de Deus. Eu penso sobre mim mesmo segundo a medida da fé. Então o que deve ocupar a minha cabeça? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Eu é que sei que planos tenho a vosso respeito. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Nenhum problema que está acontecendo na sua vida veio de Deus. Nenhuma doença, nenhum problema financeiro, nenhum problema no casamento. Deus não está nesse negócio. Deus está no negócio de fazer a gente prosperar. Deus tem planos de nos fazer prosperar. Eu não sei quanto a você, mas eu estou com muita expectativa de viver nesse ano, irmãos, infinitamente mais. Oh, aleluia. Tem um homem de Deus que eu acompanho, chama-se Bill Winston. Dr. Bill Winston é graduado do Rema. Ele foi um piloto de jato, um Top Gun lá nos Estados Unidos. E depois do tempo obrigatório dele servindo, ele decidiu parar tudo, abrir mão de tudo e fazer o Rema. E eu quero que você preste muita atenção quando a gente fala sobre o Rema. Ele decidiu ir fazer o Rema lá em Tulsa, nos Estados Unidos, lá em Oklahoma, e ele saiu da terra dele, foi para lá, e por 2 anos ele estudou no Rema. Quando ele se graduou, ele teve uma direção de Deus de ir para Chicago, Illinois, e ele começaram uma igreja, e ele foi apenas com $600, muito parecido com o que o pastor Bud fez, quando veio para o Brasil. E ele chegou lá, e Deus falou com ele, você vai começar uma igreja, e essa igreja vai ser num shopping center. E alguém disse para ele, mas você vai tentar comprar um shopping center sem dinheiro e sendo um homem negro? Ele disse, eu não sou um homem negro, e eu não sou alguém sem dinheiro, eu sou um filho de Deus. Não importa absolutamente nada, a não ser o fato da gente ser filho de Deus. Se a gente é filho de Deus, Deus tem planos de nos fazer prosperar. Bill Winston hoje tem 2 shopping centers, a igreja dele funciona dentro de um shopping, a praça de alimentação é o templo, ele aluga algumas lojas desse shopping, ele tem uma escola de aviação, e ele tem uma escola chamada Joseph Business, que trabalha com homens de negócio, ensinando sobre a economia do reino. Porque a vontade de Deus é que a gente prospere. Você deve saber que a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre fé. Amém. Existem mais de 3.000 textos na Bíblia que falam sobre dinheiro e administração. Deus está interessado na sua prosperidade. Deus não quer que você seja quebrado porque Ele não está no negócio de causar dano, mas de fazer a gente prosperar. Eu mandei uma imagem lá para trás, semana passada na verdade, lendo lá o Twitter, houve um movimento e liberaram algumas postagens, e eu acompanho o Dr. Bill Winston, e ele liberou uma palavra que está pregada no meu coração, e Deus me disse, essa mesma palavra vai ser liberada por onde você passar, e eu preciso compartilhar isso com você. Você pode colocar para mim a imagem do Twitter? Oh, aleluia! Nenhuma porta será fechada para o povo de Deus de agora em diante. Espere um milagre. Meu irmão, eu quero que você receba isso. Nenhuma porta será fechada para você. Não pense que a porta que foi fechada ou que parece estar fechada é fim de história, é assunto encerrado, é game over. Não é. Vai acontecer o que Deus falou. Nenhuma porta, irmão. Eu não sei se você está negociando um imóvel novo, um automóvel novo, negociando uma promoção, esperando aprovação em concurso público. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu sei que essa palavra está sobre você. Nenhuma porta será fechada. Nenhuma porta que Deus abriu para você pode ser fechada. O Cristo glorificado, Jesus, do livro de Apocalipse, o livro da Revelação, a Bíblia diz que Ele tem nas suas mãos as chaves de Davi, que abre portas que ninguém pode fechar e fecha portas que ninguém pode abrir. Se Deus abriu, irmão, o diabo pode dançar, pode falar alto, pode tentar intimidar você, mas a porta não pode ser fechada. Há um fluxo de prosperidade na sua vida que não pode ser cessado, não pode parar de fluir. 2 coisas a gente precisa fazer para alimentar esse fluxo de prosperidade. A primeira delas é alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus.
No mundo, irmãos, a gente foi programado para pensar e ter uma mentalidade de miséria, de limitação, de impotência, de falta de capacidade. A gente foi programado para isso. Eu me lembro, não sei se disse isso aqui da outra vez, mas ouvi uma vez o Dr. Jesse Duplantis, um outro ministro também americano. Ele disse que esse homem é um homem muito próspero financeiramente, e no aniversário de sua neta, ele disse, olha, para a filha dele, pegue minha neta e leve ela para uma loja de brinquedos, eu não vou fazer propaganda aqui, mas essas lojas de brinquedo que a gente conhece, e ele disse, eu tenho condição e dinheiro para comprar aquela loja de brinquedo, mas ele disse, entre com minha neta e deixe ela pegar tudo o que ela quiser, escolher o que ela quiser, e eu vou dar de presente para ela. Então a filha de Jesse Duplantis pegou aquele carrinho de compras e entrou por dentro da loja de brinquedo, e a neta dele ia pegando tudo das prateleiras e colocando no carrinho. Ela pegava e botava, pegava e botava, pegava e botava, e a mãe pegava de volta e colocava na prateleira. Isso aqui não é para você, isso aqui não é para você, isso aqui não é da sua idade. E a criança pegando tudo e a mãe pegando de volta. E Jesse Duplantis disse, a minha neta é o seu espírito, e a minha filha é a sua alma. Tudo pertence a você, mas a sua alma fica limitando e pegando aquilo que te pertence e colocando de volta na prateleira. Quando a gente renova o entendimento, quando a gente começa a pensar sobre nós mesmos, segundo aquilo que convém, segundo a palavra, segundo a medida da fé que Deus compartilhou com a gente pode então experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente começa a pensar como aquele que tem planos de prosperidade. Você não fica mais limitado, você não se sente mais impotente, você não se sente mais incapacitado, você olha para a porta e não importa o tamanho da porta, você pensa como Jesus, Ele estabeleceu a gente e Ele disse, as portas do inferno não vão prevalecer. Eu tinha uma ideia, eu pensava que as portas do inferno não prevalecer contra a gente, eram as portas do inferno marchando contra a gente, e a gente fazendo força, tentando resistir, segurando a porta, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que elas não vão permanecer de pé, é a gente que invade. Irmão, crente tem que meter o pé na porta, entrar no lugar que Deus estabeleceu para você, não importa quão difícil pareça, a palavra é essa. Nenhuma porta de hoje em diante será fechada para o povo de Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Você lembra que a vontade do pastor Bud, o desejo do pastor Bud era ter uma igreja e um rema em cada lugar? Igreja e rema. Quando nós começamos a igreja lá em Mesquita, a nossa confissão sempre foi, Pai, obrigado pela igreja e pelo rema aqui. Pai, obrigado pela igreja e pelo rema aqui. Sabe, irmão, a gente não consegue pensar na igreja sem o rema, no verbo da vida sem o rema. Está dentro da nossa cabeça e no nosso coração. São planos de prosperidade. Deus não mudou de plano em relação à Caixa Morra. Oh, aleluia. Eu pensei que você ia ficar mais feliz com isso. Não, tudo bem, está tudo certo. Deixa eu te mostrar mais uma coisa. Provérbios capítulo 28. Aleluia. Versículo 13. Provérbios 28, 13. Coloca aqui para mim, por favor. Aleluia. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. O que encobre as suas transgressões, aquele que esconde, e deixa eu falar, eu não estou falando de pecado da carne, eu estou falando de não crer na palavra, de não renovar o entendimento. Irmãos, pecado, ou não crer como a palavra diz, não viver no nível que Deus quer que a gente viva, que é viver pela fé, compromete o fluxo de prosperidade na nossa vida. Por isso eu quero dizer para você, nunca diga, não vai acontecer, ou é difícil de acontecer. Sempre diga, tudo é possível ao que crê. Esse é um tempo, irmãos, em que desafios vão ser colocados diante de nós. E alguém me disse, e é verdade, nesse tempo a gente precisa ser forte na fé. É um tempo de desafio, é um tempo de afronta, mas também é um tempo de provisão, é um tempo de portas abertas.
É um tempo onde quem crê permanece de pé, e quem não crê vai precisar aprender a crer. Porque não é o fim da história para quem não está crendo ainda. Mas pode ser ensinado por aquele que crê. Mas esse é um tempo, irmão, onde a gente está sendo desafiado diariamente. Desafiado na fé, desafiado na nossa conduta, desafiado na nossa postura, mas a gente permanece de pé, de cabeça erguida. A gente não pode ser intimidado pela internet, a gente não pode ser intimidado por pensamentos, a gente não pode ser intimidado por aquilo que pessoas estão falando a nosso respeito, a gente não pode ser limitado pelas apostas das pessoas. A gente precisa considerar que Deus tem planos a nosso respeito. Eu é que sei. Alguém pode dizer, você não vai chegar, você não vai conseguir, eu sei que é difícil, eu já tentei, não deu certo para mim, você não deve fazer isso, vai perder tempo, vai se gastar e não vai conseguir. Aí você diz, Ele é quem sabe. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. E a gente avança. O que a gente faz é renovar o entendimento e tirar todo o peso, tudo que embaraça a gente, tudo que desacelera a gente, e avançar com propósito. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Aquele que confessa os seus erros, ele avança. O apóstolo Paulo disse uma coisa tremenda, ele disse, uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Ele não lidava só com os erros, ele lidava com os erros, mas ele avançava. Uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu sigo para aquelas que estão diante de mim. É tempo de avançar, meu irmão. É tempo de romper com o passado, é tempo de não dar mais ouvidos a acusações e de considerar o que Deus diz a seu respeito, porque é Ele quem sabe. Sabe, alguém pode dizer, eu não confio em você, eu não acredito em você, você já falhou diversas vezes. Aí você diz, Ele é quem sabe. Tem coisas, irmãos, que ainda não aconteceram, não é porque Deus mudou de ideia, nem porque não é a vontade de Deus, é porque somos prósperos, mas nós manifestamos a prosperidade que a gente tem do lado de dentro, do lado de fora, por princípios na palavra. Você conhece a lei da semeadura e da colheita? Nós semeamos, esperamos e colhemos. Semeamos em fé, esperamos em fé e colhemos em fé. O problema é que pessoas, elas não estão olhando para a vida da gente como a gente olha. Você vive cada momento. O processo da semeadura, espera e colheita. A pessoa só vê você na espera, ou melhor, só vê você antes de semear, e depois, quando vê a colheita, ela diz, aconteceu de repente, né? Foi tão rápido, mas só você sabe o processo. Mas eu preciso te estimular a dizer para pessoas que estão olhando para a sua vida e não estão acreditando naquilo que você está acreditando. Você precisa dizer para ela, espere mais um pouquinho. Coloca para mim a segunda imagem. Sabe, irmãos, às vezes a vida da gente, as pessoas estão olhando para a gente semeou, a gente dançou a semente, e a vida da gente parece que está sendo carregada. É o tempo da espera. As pessoas estão olhando, não veem nada acontecer, mas a gente já dançou lá atrás, a gente já correu lá atrás, a gente já riu lá atrás, e a gente já está vivendo aquilo como se de fato tivesse manifestado. Porque Jesus ensinou em Marcos capítulo 11, versículo 24, que quando a gente ora, ensinando sobre fé na oração, não depois da oração, não quando se manifestar, mas ele diz, na oração, creia que você já recebeu, e assim será com você. A palavra lambano, creia que já recebeste, essa palavra recebeste é a palavra lambano, que quer dizer, tome posse. Pegue para você. Você não pega quando sai da oração, você pega na oração. E a Bíblia diz, e assim será convosco. Não vai acontecer, já aconteceu. Você já recebe, só que as pessoas olham para você e veem uma palavra em você, carregando. E elas têm que entender que está pronto para carregar a nova página da sua vida, mas você já acessou aquele site. Você já entrou, já digitou, já fez o que precisava ser feito. Agora, só precisa aparecer para as pessoas de fora, porque dentro de você já aconteceu, já foi feito. Nenhuma semente que você plantou ficará esquecida. Nenhuma semente que você plantou foi abandonada, deixou de ser creditada na sua conta no céu. A Bíblia ensina que a gente tem crédito no céu,
que há uma conta nossa acreditada no céu. E eu preciso compartilhar isso com você. Eu quero que você abra em Gálatas capítulo 6, versículo 6, Gálatas 6, 6. Aleluia. Glória a Deus. Gálatas capítulo 6, o versículo 6, isso não é uma indireta, eu só quero ler, pegar do versículo 6 para você pegar o contexto. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, diga coisas boas. Aquele que é instruído na palavra, faça aquele que o instrui participante de coisas boas, diga coisas boas. Há uma graça, uma unção sobre a vida dos homens de Deus que Ele estabeleceu na igreja que você congrega, para cuidar de você, para acompanhar você, para aconselhar você, para lidar com bronca, com BO. Mas a Bíblia diz que a gente deve compartilhar coisas boas. Sabe por quê? Todas as coisas boas devem ser compartilhadas, porque a gente está amadurecendo. E problema, vai chegar um tempo onde a gente resolve sozinho. A gente só liga para o pastor para contar testemunho. Agora, coisa boa, sempre de contínuo, vai acontecer na vida da gente. E a gente deve compartilhar todas as coisas boas. Diga todas as coisas boas. Versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, tudo aquilo que você semear, nenhuma semente ficou esquecida, nenhuma semente deixará de dar fruto. Tem semente que a gente plantou há muitos anos atrás, tem semente que a gente plantou e a gente esqueceu, e a gente deve esquecer mesmo. Tem semente que a gente nem lembra mais, quando a colheita chegar, a colheita vai lembrar a gente da semente, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. E deixa eu dizer para você, se você não acredita nisso, você está zombando de Deus, escarnecendo de Deus, porque Deus não é infiel. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Por quê? O que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito, diga do Espírito. Minha colheita não vem de outro lugar, ela vem do Espírito. Quando eu abençoo pessoas, minha colheita não vem de pessoas, vem do Espírito. Sabe por que pessoas se frustram? Porque elas estão esperando resposta, colheita, gratidão de pessoas. Eu não estou esperando gratidão de pessoas, eu estou esperando a minha colheita do Espírito. Porque a gente semeia guiado pelo Espírito, a gente semeia debaixo de inspiração, a gente semeia debaixo de direção. A Bíblia diz que cada um contribua segundo aquilo que está proposto no coração. A semente nasce no coração, semente não nasce no bolso, semente não nasce no meu extrato, semente nasce de uma inspiração divina. E nenhuma semente que você plantou deixará de dar fruto. Só que a nossa colheita vem do Espírito. O Espírito jamais vai decepcionar você. Aquele que te inspirou jamais vai te decepcionar. Aquele que te inspirou jamais vai te deixar com um sentimento de ingratidão, de ser pessoas rejeitarem você, não. Ele te inspirou e você faz com segurança debaixo de uma inspiração. Eu me lembro, irmãos, a gente começou a confessar o rema junto com a igreja, e quando chegou o tempo que a gente achou que a gente já estava num ponto onde a gente poderia ter o rema, pessoas desejando, equipe pronta, o lugar era adequado, mas ainda precisava de alguma restauração. Mas a gente começou a confessar os departamentos, a sala que a gente precisava. Dinheiro não tinha ainda, mas quem disse que a gente precisa de dinheiro para fazer o que Deus mandou a gente fazer? Moeda do reino é fé, irmão. E a gente agradecia: Pai, obrigado pelo rema, Pai, obrigado por uma escola aqui, obrigado por vários pastores, ministros de outras igrejas recebendo a palavra, obrigado pela palavra da fé, cobrindo a Baixada Fluminense toda. E essa continua sendo a nossa confissão. Mas a gente não tinha recurso. Um irmão da igreja sentou comigo e Josi disse: a gente precisa conversar com você. E você sabe que quando o irmão da igreja chama a gente para conversar, dá um frio na barriga. Dependendo da hora, então, irmão. E ele disse: antes do culto, não precisa ser antes do culto. Eu falei: meu Deus, eu vou pregar. Mas o irmão é uma bênção, e a gente sentou com ele. Esse irmão, ele trabalha numa siderúrgica, é um irmão bem sucedido, vive uma vida confortável, e tinha um carro, e ele disse: pastor, Deus falou com a gente, para a gente
semear esse carro no projeto do Rema. Não era um grande carro, era um Siena 2012. Era o único carro que ele tinha. Ele não semeou o carro que estava sobrando. Ele semeou e continuou andando de Uber e ônibus e carona. Esse irmão plantou esse carro, irmão, eu vou dizer, a gente conseguiu com o valor desse carro da venda, aliás, ele semeou, ele mesmo vendeu e ele mesmo deu dinheiro para a gente não precisou nem vender o carro. A gente conseguiu concluir a sala que ia se adequar ao projeto e ao requerimento que a gente fez para liberar o Rema lá em Mesquita, que a gente começou em Mesquita. E esse irmão, ele está naquele lugar que a gente viu antes, carregando, mas ele não vai deixar de colher. Eu já vejo ele próspero, porque pessoas pensam que imediatamente coisas vão acontecer, mas às vezes não acontece imediatamente a manifestação. Imediatamente você recebe pela fé, mas a colheita pode levar um tempo para se manifestar. E enquanto esperamos, continuamos agradecendo a Deus, porque depois que você pede, você entra no modo gratidão. Pai, obrigado pela minha colheita. Pai, obrigado, eu já vejo tudo pronto. Pai, obrigado porque eu sei que o Senhor tem planos de me fazer prosperar. E semeadura faz parte do plano. Há uma frase na cara desse irmão, carregando. E eu sei que ele vai colher grandes coisas, mas eu preciso dizer isso para você. Ele semeou exatamente como Paulo fala da igreja dos Filipenses. No início, quando era só uma visão. E esse é o tipo de semente que eu quero compartilhar com você. Quando não há nada para provar, para demonstrar o que vai ser aquilo que Deus colocou no nosso coração. Só tem uma visão. Eu não sei como vai ser, porque eu ainda não estou lá naquele lugar, mas eu sei que vai ser. Porque Deus tem plano de me fazer prosperar. Então imagina que, por exemplo, seu pastor chega para você e diz: gente, a gente está crendo para o Rema aqui no Cachamorra. Aí presta atenção, você sabe que precisa fazer um requerimento, precisa de aprovação, precisa de adequação, precisa de um monte de coisa. Nesse tempo, ou nessa fase, onde o projeto é apresentado, é a fase, irmãos, onde aqueles que semeiam vão criar uma colheita contínua, um nível de colheita, porque eles não estão semeando naquilo que vem, eles estão semeando numa palavra que Deus deu a outra pessoa. Esse irmão lá da igreja, irmãos, eu não vou contar agora o que vai acontecer na vida dele, mas tem algo para se manifestar na vida dele como nunca antes a gente pensou, a gente pediu, a gente falou, mas simplesmente por causa de uma semente, e uma semente que realmente significava alguma coisa para ele. Uma coisa é você ter 3, 4 carros e dar um. Uma coisa é você estar chegando um carro novo e você semeia o carro. Ah, deixa eu dizer, ele já está com um carro novo. Outra coisa é você tirar da sua família, e ele não mora tão perto da igreja, ele tem esposa e 2 filhas, mas ele não considerou isso. Ele considerou aquilo que a gente estava confessando. Pastor, eu estou semeando, não é para a igreja, não é para o senhor e para a Josi, é para o Rema. Não tinha Rema ainda, mas ele semeou para o Rema. E sabe o que aconteceu? A gente está no 3º ano do Rema lá em Nova Iguaçu. Eu sei que o Rema em Nova Iguaçu estava no coração de Deus. Eu sei que o Rema em Nova Iguaçu foi desejado, crido e confessado. Mas eu sei também, irmãos, que o Rema aconteceu por causa de uma semente. Não é só o pastor crer, confessar, não é só o pastor estimular a igreja, é entender que cada sonho de Deus que Deus coloca no coração do pastor, tem responsabilidade nossa envolvida. Porque a igreja não é de pastor, irmãos, a igreja é nossa, nós somos a igreja. Cada direção que Deus dá à liderança da igreja, a gente tem que pegar junto, abraçar, e a gente vai viver no tempo dos projetos, quando a gente semeia, colheitas que a gente não está preparado ainda para receber. Alguém disse: a colheita só vai vir quando você estiver preparado, e eu quero te estimular a ler novamente Malaquias 3:10. A Bíblia diz que as janelas do céu serão abertas sobre nós, que dizimamos e ofertamos,
E a gente vai receber colheita tal que a gente não vai ter lugar para contê-las. Porque prosperidade na nossa vida chega não só para suprir, mas para abençoar outras pessoas. Quando não cabe na sua garagem, você coloca na garagem do outro. Você só tem vaga para um carro, chegou dois, um é seu e outro é de outra pessoa. Um é pão, outro é semente. Amém? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu te dizer mais uma coisa aqui, volta lá para Gálatas capítulo 6, versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, existe um tempo nos planos de Deus, a seu tempo colheremos. A colheita é certa, irmão. Não tem como deixar de acontecer. Deixa eu dizer para você, não tem como fugir de colheita. Semeie na carne ou no espírito, não dá para fugir da colheita. Se você semeia na carne, da carne colhe corrupção, mas se semeia no espírito, e você sabe que quando a Bíblia fala de vida eterna no Novo Testamento, não está falando de quantidade de dias, está falando de qualidade de vida, zoe, a própria vida de Deus. Quando você semeia guiado pelo Espírito, do Espírito você colhe qualidade de vida do céu, qualidade de vida de Deus. Provisão, isso quer dizer que a sua semente, ela vai tocar, não só nas suas finanças, mas no seu casamento, na criação dos seus filhos, na sua casa, na sua empresa, em todas as áreas da sua vida. A Bíblia diz que Deus dá pão para alimento e semente para o que semeia, e abençoa e multiplica a nossa sementeira. Isso quer dizer que a minha semente não gera só provisão para mim, mas aqueles que estão semeando na minha vida, são tocados pela semente que eu semeio. Até o patrão que não gosta de mim é abençoado pela minha semeadura. Pessoas que decidem abençoar a minha vida, pessoas que decidem suprir você. Quando você é fiel com a sua semente, as sementeiras vão sendo multiplicadas. Pai, eu preciso de mantenedores para o projeto que está no meu coração. Semeie, porque sementeiras vão ser multiplicadas. Vai aumentar o número de mantenedores. Eu estou no meu coração de falar com o pastor Jefferson para fazer a escola de missões em Campina Grande. Começa a semear. Começa a plantar semente, porque Deus vai aumentar o número de mantenedores. Pessoas vão começar a ser tocadas de longe para semear na sua vida. Pessoas vão começar a ver você em sonho, ter visões sobre você. Vão procurar o pastor Jefferson e vão dizer: pastor, tem uma pessoa aí na sua igreja que eu sonhei com ela. Ela está querendo ir para o campo missionário, e eu quero dar essa semente para ela. Gente que nem sabe o que está acontecendo, gente que nem sabe sobre o rema, não sei porque eu estou falando do rema, gente que nem sabe sobre projetos, mas aí vai procurar o pastor: eu quero já manter um aluno. Se um dia Deus falar com o senhor para ter o rema aqui na igreja, pelo menos 2 alunos eu já vou manter. Semente, irmão. Sabe, o primeiro passo é semente. Quando você semeia, pode ter certeza, convicção, que no tempo certo, e há um tempo certo, e eu creio que esse é o tempo certo, nenhuma porta será fechada para o povo de Deus. Esse é o tempo da colheita. Qualquer semente que Deus colocou no seu coração vai gerar uma colheita, e a gente não pode se cansar, a gente não pode desanimar enquanto não se manifesta. A gente continua confessando, agradecendo, louvando a Deus, correndo, dançando, e vai acontecer. Tudo que Deus falou vai acontecer. Por isso, enquanto tivermos oportunidade de façamos o bem a todos. Sabe o que a gente faz, irmãos? A gente faz o bem não pela pessoa, mas porque a gente nasceu de novo. Não pela pessoa, mas porque a gente tem a natureza de Deus. Porque se eu faço só pela pessoa, eu vou esperar a gratidão da pessoa. Mas se eu faço inspirado pelo Espírito, se eu faço por causa da minha nova natureza, eu posso esperar no Espírito uma colheita. Tem gente que desiste da igreja por causa de ingratidão, mas a Bíblia já nos alertou e já disse que nos últimos dias nós viveremos tempos trabalhosos, difíceis. E não é por causa de terremoto, pandemia, por causa da política, não. É porque os homens serão ingratos, amantes de si mesmo, irreconciliáveis. Então, ingratidão é uma marca do final dos tempos, dos últimos dias. E sabe, isso tem se multiplicado, mas não pode afetar a nossa vida.
A gente não pode ser ingrato e nem podemos desanimar com a ingratidão dos outros, porque a nossa colheita não vem de gente. Deus pode manifestar a colheita que vem dele através de pessoas, mas a nossa expectativa não deve estar em pessoas, mas no Espírito. Se pelo Espírito eu estou semeando, do Espírito eu colho. E quando a gente colhe do Espírito, irmão, a gente pode esperar boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, porque se a gente espera do Espírito, a gente está esperando daquele que pode fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que a gente pede ou pensa. A gente pode esperar muito mais, e Deus está sempre surpreendendo a gente. Sabe, existem coisas que estão para acontecer nesse tempo, que a gente ainda não está de verdade preparado para recebê-las, mas vai acontecer. Não é que você está vivendo um tempo diferente, não, é porque a soma das sementes que você plantou ao longo da sua vida, que você pensa que você não colheu ainda, está para se manifestar. Tem pessoas que você estendeu a mão há anos atrás, e a única coisa que parece que você colheu foi ingratidão, indiferença, mas a sua colheita está para romper, e ela vem do Espírito. Cada vez que a gente estende as mãos, e é por isso que a Bíblia diz que a gente não deve se cansar. Por que é que a gente cansa, irmãos? Porque a gente coloca a expectativa no lugar errado. Mas se a gente espera de Deus, a gente pode se preparar para surpresas divinas, para coisas grandes que vai acontecer. E Deus é rápido, preciso e sabe exatamente como fazer. E Deus, Ele tem para a nossa vida, cada dia de vergonha, dupla honra. Se prepara para viver coisas que você não viveu antes. Quando Deus falar com você, eu me lembro, Josi ia ensinar no Rema, e meu pastor Eliezer Rodrigues e sua esposa Geórgia liberaram uma palavra para a gente. Geórgia chamou a Josi e disse: Josi, confia na unção. E essa palavra tem sustentado a gente, não importa o lugar, o número de pessoas, a quem a gente vai falar, a única coisa que a gente precisa fazer é confiar na unção. Confia na unção. Sabe, quando Deus abrir portas e falar para você que chegou o tempo de fazer coisas que você pensa não estar preparado, confia na unção. Confia numa capacidade divina, sobrenatural. Confia em talentos, dons, habilidades que você não desenvolveu, que você não aprendeu, mas a unção vai te capacitar. A unção que despedaça jugo vai romper coisas na sua vida. Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu passei na minha infância, como eu fui criado, de onde eu vim, como era meu pai, minha mãe, ou nem tive pai nem mãe. Isso não importa, irmãos. Confia na unção. A unção despedaça esse jugo, sabe? Coisas que tentam paralisar a sua vida, pensamentos, coisas da sua criação. A unção despedaça isso. Você não precisa fazer cura interior. Você só precisa confiar na unção. Posso ouvir um amém? A nossa confiança na unção vai levar a gente em lugares que a gente nunca pensou estar. Eu me lembro, irmãos, eu fui pregar uma vez, convidado por um grupo de pessoas para pregar numa conferência apostólica no Chile. Já tem muitos anos isso. E o pastor que me convidou, ele é do Equador. E ele disse: Márcio, eu quero levar você para pregar lá. É uma conferência só com vários apóstolos, e você vai pregar com intérprete, vai ter hospedagem, a única coisa que você precisa é da passagem. E eu disse: uau, eu nunca tinha viajado internacionalmente para fora. E eu disse: como é que vai ser essa viagem aí? Nós fomos ver os valores da passagem, e era algo assim, que eu não tinha condições no momento de fazer. Mas a gente começou a crer e confessar. E eu me lembro, irmãos, que a mãe de um dos pastores que foi convidado, ela era dona de uma escola, e de repente ela disse, ela deu na cabeça dela, ou no coração dela, ela disse: eu vou pagar a passagem para vocês. Irmãos, aquilo que era impossível, porque alguém tinha dito para mim que eu não ia fazer mais absolutamente nada no reino, portas se abriram em outra nação, e foi a primeira vez que eu vi neve na minha vida. Mas eu me lembro, irmãos, que quando a gente viajou, e a gente chegou naquele lugar, e quando eu me deparei com a situação de um país completamente diferente, a cidade que a gente foi, uma cidade pequena chamada Lautaro, e a conferência foi ali, muitos pastores, e como era uma cidade pequena, eu imaginei que por ser uma cidade pequena, o pessoal não conhecia a palavra, mas engano meu, eles tinham acesso à palavra, conheciam muito a palavra, e era muito frio naquele lugar,
E a gente começou a confiar na unção, e Deus começou a ministrar sobre pessoas, e coisas tremendas aconteceram. Eu me lembro um senhor, por causa do frio lá, a gente pegou, eu lembro, 9 graus abaixo de zero, um senhor que tinha problema com alcoolismo, o índice de alcoolismo lá era muito grande por conta do frio, e esse senhor chegou na igreja, era alguém muito conhecido já da comunidade, uma cidade pequena, ele tinha gangrena, é gangrena que fala? Tinha gangrena na perna, ele chegou mancando, embriagado, e ele não me falou que era aquilo, graças a Deus, e me chamaram para orar por ele. E quando eu cheguei para orar por aquele senhor, eu e um outro pastor, nós impusemos as mãos sobre ele. Aquele homem começou a pular, a gritar e a chorar e a reclamar com a gente. Ele, o que vocês fizeram comigo? O que vocês fizeram comigo? Apavorado, porque sumiu aquilo que ele tinha na perna, e ele foi completamente curado. E aquilo trouxe uma repercussão na cidade, irmãos, que as pessoas começaram a ir para aquela conferência, foram 9 dias, se não me engano, lá, ministrando em vários lugares, e eu me lembro que o dia que a gente tinha que ir embora, a gente tinha que pegar um ônibus de Lautaro para Santiago. Quando a gente entrou no ônibus, era à noite que esse ônibus ia sair da cidade, uma multidão de pessoas na rua para ver a gente sair, chorando, correndo atrás do ônibus. Eu me senti o presidente Bolsonaro. A gente saiu, irmão, as pessoas correndo pela rua atrás da gente, gritando, não querendo que a gente fosse embora, porque a gente confiou na unção. Se você confiar na unção, você vai fazer aquilo que você não se preparou para fazer, mas que Deus quer que você faça. Isso envolve todas as áreas, eu estou falando de ministério, mas isso envolve também a área empresarial. Você que tem, como diz a Jaqueline que esteve ministrando aqui, que é fraco de afeição, pode ter uma esposa bonita, ou um marido, mais ou menos, porque homem não, mais ou menos, vou falar homem bonito, os homens bonitos já estão casados. Mas eu preciso dizer para você, se você confia, irmãos, naquilo que Deus está fazendo na sua vida, Deus vai suprir você em todas as áreas. Sua semente gera provisão para todas as áreas. Filipenses 4,19, que você conhece muito bem, diz que Deus, Ele supre cada uma das nossas necessidades. Eu sei e entendo o princípio de colher exatamente aquilo que a gente planta, mas a Bíblia diz que Deus supre necessidade. Então não importa qual é a sua necessidade, se você é inspirado a semear, você está semeando obediência, e a sua semente vai gerar a colheita que você precisa. Deixa eu dizer para você, existem sementes que você planta financeiramente, mas você colhe na sua saúde, você colhe no seu casamento, você colhe na volta dos seus filhos para a casa de Deus. Pastor, meu filho está afastado, já falei de tudo para ele, tenho orado por ele, tenho jejuado, já pedi conselho, pastor, ele não está voltando. Que tal começar a semear? Pai, essa semente que eu estou plantando é meu filho voltando livre das drogas, livre do álcool, livre de más companhias. Eu não estou comprando a volta do meu filho, eu estou crendo na palavra, que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Necessidades só existem para ser suprida. Necessidade só se manifesta para glorificar a Deus, porque Deus supre todas elas, e Ele não supre segundo aquilo que a gente precisa. Meu filho vai voltar, e não só vai voltar, mas ele vai voltar, e vai crescer, e vai fazer o rema, e vai dar fruto. Não creia só no seu filho voltando, e a gente conseguindo um centro de recuperação para internar ele. Creia no seu filho voltando, sendo discipulado, crescendo, prosperando, funcionando na igreja, em algum departamento, fazendo rema, se graduando, fazendo escola de ministros, sendo licenciado, sendo ordenado, ensinando no rema. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Você não olha para o seu filho como alguém que vai tentar, porque você sabe que não existe esse negócio de tentar na Bíblia. Estou tentando. Não, você não está tentando, você está crendo e fazendo. A Bíblia diz que tudo aquilo que a gente colocar a mão para fazer, não para tentar, a gente vai prosperar. Tudo aquilo que você empreender em fazer, vai prosperar, vai ser bem sucedido.
A gente não foi chamado para tentar, não, eu vou tentar de novo. Não, a gente não tenta de novo, a gente faz definitivamente. A gente faz de uma vez só e nenhuma porta será fechada. A gente só precisa acreditar, irmão, confiar no Senhor e liberar, arrancar a tampa. Sabe como a gente arranca a tampa? Provérbios capítulo 18, não precisa abrir lá, eu sei que você já conhece, diz que o nosso coração, ele se satisfaz com aquilo que é produzido dos nossos lábios. Quando nós falamos a palavra, quando nós falamos aquilo que nós estamos crendo, nós estamos alimentando o nosso coração. O nosso coração se farta, se satisfaz daquilo que é produzido nos nossos lábios. Que bom que o nosso coração não se farta daquilo que é produzido nos lábios dos outros. Porque você pode dizer, pastor, mas eu fui tão amaldiçoado. Minha mãe, meu pai, minha professora, minha tia, meu pastor, pessoas falaram sobre a minha vida coisas terríveis. Deixa eu dizer para você, o que vai encher o seu coração é aquilo que é produzido nos seus lábios, não nos lábios dos outros. Aquilo que é produzido nos seus lábios vai encher o seu coração. A Bíblia diz que a vida e a morte está no poder da língua. Então você começa a alimentar o seu coração, e Jesus disse, o homem bom, do bom tesouro do coração tira coisas boas, e o homem mau do mau tesouro do coração, coisas más. Ele disse, a boca fala do que está cheio o coração. Então a minha boca vai falar do que eu enchi o meu coração. Eu encho o meu coração ao ponto de o espírito da fé começar a operar na minha vida. Eu alimento esse fluxo. Eu falo, meu coração se enche, eu falo, meu coração se enche, eu falo, meu coração se enche. Quando a pressão vier, quando a situação se manifestar, a boca vai falar daquilo que está cheio o coração. E aquilo que eu falo não desce direto para o meu coração, mas ele cria uma imagem. Você começa a colocar pensamentos na sua cabeça. Alguém me disse certa vez, pastor, é verdade que a maneira de se tirar um pensamento errado, um pensamento ruim, é colocando um pensamento certo, um pensamento bom. Eu disse, é verdade. E a pessoa disse, como é que se faz isso então? Como é que se aborta um pensamento? Como é que se tira um pensamento ruim e se coloca um pensamento bom? Falando a palavra. Quando você fala, você cria uma imagem. Quando você fala, você gera uma imagem. Você precisa começar a gerar imagens de você no seu futuro. Você não pode determinar, por exemplo, no Rio de Janeiro, qual é o shopping que você pode entrar e qual é o shopping que você não pode entrar. Ah, aquele shopping é o shopping dos ricos. Pronto, esse é o seu. Aquele restaurante não é para mim, né? Aquele ali é outro nível, é muito chique. Pronto, esse é o seu. Pastor, o senhor está falando isso, mas eu não tenho dinheiro para entrar nesse restaurante agora. Mas você pode criar uma imagem, você pode abrir uma página na internet, o Instagram desse shopping ou desse restaurante, e começar a colocar essas imagens e se ver sentando ali, se ver comendo aqueles pratos mais caros, mais sofisticados. Irmão, não custa caro colocar uma imagem na cabeça. Quando você se vê fazendo aquilo que Deus quer para você, você vai ver que de repente, aí sim, de repente, toda vez que eu passo na linha vermelha, irmãos, com meus filhos, eles olham lá para aquele monte de avião, e ele diz, eu já me vejo aí dentro. Avião, eu já me vejo dentro de você. American Airlines, eu já me vejo dentro de você. Sabe, isso cria uma imagem, irmão. Você começa a criar uma imagem, dá uma passeada no aeroporto. Pastor, nunca andei de avião. Vai lá no aeroporto, vê os aviões decolando, pousando, vê o guichê, como é que faz. Aí você vai lá naquele Dubai Airlines, tem Emirates, né? Emirates Airlines, você chega lá e você, uau, já me vejo aí dentro. Você começa a criar uma imagem, irmão, isso não é soberba, você não está tirando nada de ninguém. Você tem que começar a se veja dirigindo. Ah, eu não nasci para dirigir. Não, você não quer dirigir. Você nasceu para dirigir um dos melhores carros que foram criados, fabricados. Não, para mim, meu nível é um chevetinho. Você vê que uma mentalidade de miséria sempre vai falar no diminutivo. Nunca vai falar um chevetão. Não, irmão, deixa eu dizer para você, não custa nada, não custa caro você ir numa agência, numa concessionária e sentar num carro, sentir um cheiro de carro novo. Oh, aleluia!
Já me vejo naquele Volvo. Já me vejo naquele Jeep. Não, você pode fazer isso, irmão. Começar a tirar a tampa, romper seus limites. Não importa onde você nasceu, não importa o seu sobrenome, não importa quem são os seus pais, não importa a escola que você estudou. Ah, pastor, eu só estudei em escola pública. E daí, irmão? Deus quer que você tire a tampa, mudança de mentalidade. Começar a pensar sobre você mesmo de acordo com a palavra, conforme convém. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Eu é que sei que planos tenho a vosso respeito. Planos de fazê-los prosperar. Quando a gente começa a pensar que Deus não está limitado, é a gente que limita os planos que Deus tem na nossa vida, a gente tira a tampa. Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus, faça de mim o que você quiser. Seja feita a tua vontade, não a minha. Porque a gente sempre pensa no Getsemane, pensando no que Jesus sofreu, mas o que Jesus sofreu é para você não sofrer. O Getsemane é só o lugar de consagração para a gente, é o lugar de fazer a vontade de Deus, não a nossa. Mas não pense em vontade de Deus como cruz, porque a cruz foi o preço que Jesus pagou no nosso lugar. A vontade de Deus é segundo Romanos 12, boa, agradável e perfeita. Às vezes o nosso Getsemane é romper com a mentalidade de prosperidade, é se achar limitado e suar gota de sangue dizendo: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. A gente não se vê capaz, a gente não se vê entrando naquele lugar, a gente não se vê com dinheiro, mas aí a gente rompe com isso no Getsemane, dizendo: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Os nossos limites são rompidos naquele lugar, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus não é que a gente viva alegre e feliz da vida até o dia 10 do mês. Sabe como é que é, né, pastor? Fim de mês. Como é que é fim de mês? É prosperidade. Porque parece que o Deus do infinitamente mais só opera até o dia 5, até o 5º dia útil do mês. Não, irmão. Ah, vamos fazer um evento, vamos fazer no primeiro final de semana ou no segundo final de semana. Por que os outros final de semana Deus não é Deus? Ah, mas é porque as pessoas só recebem até o 5º dia útil do mês. Está amarrado isso, irmão? Como é que a gente só recebe até o 5º dia útil do mês? A gente recebe todo dia. Hoje é dia de receber, irmão. Mudança de mentalidade, a gente precisa mudar a mentalidade e mudar a nossa confissão. Está difícil, né? A economia do país, a situação, a gente não sabe, é tudo incerto, insegurança jurídica, a gente não sabe. Irmão, esquece tudo isso, para de dar voz. Eu não estou falando que você tem que ser um alienado, eu não sou um alienado. Eu não estou falando que você tem que deixar de ser cidadão do Brasil. Eu não deixei de ser cidadão, mas a minha confissão é inspirada pela palavra. Meu irmão, eu creio que o Brasil está sendo levantado. Eu creio que o Brasil será uma das maiores potências mundiais, uma das maiores economias mundiais. Não fique com medo, irmão, por aquilo que você está ouvindo, vendo, assistindo na internet. Ah, como vai ser? E como vai ser o ano de 2023? A gente não tem certeza, eu tenho certeza absoluta de que o Brasil só vai melhorar. Pastor, mas a Bíblia diz que o mundo vai piorar. Quando a igreja sair daqui, piora. Enquanto a gente estiver aqui, a gente desfruta, a gente usufrui. Se o dólar subir, a gente continua recebendo dólar. Se o real cair, a gente continua com a economia do reino, recebendo do céu, todos os dias do mês. Pastor, sabe como é que é, né? Dia 30, dia 31, vamos esperar virar o mês, para quê? Esperar para Deus virar, para Deus mudar de ideia? As misericórdias do Senhor se renovam até o dia 5. A Bíblia não diz isso. A Bíblia nunca disse isso. A vida abundante até os 10 primeiros dias do mês.
Ah, sabe como é? O mês de fevereiro para a igreja, o pessoal diz, não, para a igreja o mês de fevereiro é muito difícil, porque teve Natal, Ano Novo, Carnaval. E o que crente tem a ver com Carnaval? Irmão, de janeiro a dezembro são os melhores meses da nossa vida. De segunda a segunda, os melhores dias da nossa vida. Ou a gente virou adventista dos 5 primeiros dias? Deus só opera nos 5 primeiros dias. Não, irmão. A gente é adventista de todo dia. Todo dia é dia de descanso na fé. Todo dia Deus está operando, cuidando de nós. E a gente desfrutando, amém? Nenhuma semente que você plantou vai ser esquecida. Nenhuma semente plantada, não importa quando, em qual circunstância, em qual fase, em qual igreja, a quem, não importa onde e em quem você semeou, nenhuma semente será esquecida. Eu me lembro uma mulher de Deus, há muitos anos atrás, eu estava me lamentando da vida, murmurando, reclamando das coisas que tinham acontecido, e eu levantava todo sábado bem cedo para assistir o programa na televisão dessa pregadora, e ela certa vez, ela disse, uma coisa você precisa fazer, eu disse, ela está falando comigo porque era muito específico, ela disse, você precisa pegar todas as coisas que aconteceram na sua vida, que tentaram te paralisar, coisas que pessoas fizeram contra você, coisas que pessoas usadas pelo diabo fizeram para destruir a sua vida, pegue tudo isso e transforme numa grande semente, plante e descanse em Deus, porque a sua colheita virá. Sabe, irmãos, eu aprendi com experiência, claro, já estava na palavra, mas às vezes a gente precisa apanhar da vida, porque a gente não dá atenção à palavra. Eu aprendi que a gente não precisa se defender, a gente não precisa de advogado de defesa, a gente só precisa confiar em Deus. Alguém já disse que o tempo é o melhor amigo do profeta. É só esperar, irmãos. Aquilo que Deus falou para você vai acontecer. Eu não sei como vai acontecer, eu não sei como pode acontecer, porque a gente às vezes olha para o contexto da gente e a gente pensa, tem uma palavra, o pastor falou algo sobre a minha vida, ou eu recebi da palavra que o pastor pregou. Eu não sei como Deus poderia fazer isso, mas não é negócio da gente saber, o negócio da gente é crer. A gente só precisa confiar no Senhor, que as coisas vão acontecer, e Deus é especialista em pirar a cabeça da gente. Tem coisa que a gente está vivendo hoje, irmão, tem coisa que a gente está experimentando hoje, que a gente está dizendo, eu e Josi, só poderia ter sido Deus. Deixa eu terminar dizendo isso para você. O nosso Deus é um Deus de conexões divinas. O diabo, ele não conhece o futuro da gente, mas ele observa o nosso potencial, e ele sabe que cada ser humano, principalmente quando é crente, principalmente quando é do verbo da vida, principalmente quando é graduado do Rema, tem um potencial, irmão, que assusta ele. Então lá atrás, ele começa a comprometer e a quebrar relacionamentos. Sempre tem um associado dele para queimar a sua influência, para comprometer. Mas deixa eu dizer para você, se conexões são estabelecidas por Deus, confia nele, porque nenhuma porta será fechada para o povo de Deus. As conexões feitas por Deus, ninguém pode comprometer, e Deus mesmo vai julgar a sua causa. A gente não precisa brigar, a gente não precisa de terapia, a gente só precisa confiar no Senhor. Fica firme e forte, não importa se pessoas estão falando alguma coisa contra você, descansa no Senhor. E se você precisar falar alguma coisa para alguém que está duvidando daquilo que você disse que vai acontecer na sua vida, que está duvidando da sua fala e da sua confissão, diga para ela, espera mais um pouquinho. Tem muita gente que a gente precisa colocar nesse lugar, espera mais um pouquinho. Tem pessoas que estão ouvindo você, que estão chamando você de exagerado, fanático, para que estar na igreja 2 vezes, 2 cultos, para que domingo de manhã e domingo à noite? Tem uns irmãos pedindo para domingo que vem ter uma liberação, né? 3 cultos? Sim, para que 3? Está vendo? Eu estou falando só do pessoal de... Para que 3 cultos? Para que ir nos 3? Que absurdo, que exagero! Para que fazer rema? Você já é pastor, você já está na igreja há muito tempo, já fez seminário.
Para que isso? Você tem que dizer, espera só um pouquinho. Porque daqui a pouco eles vão olhar e a gente não vai estar mais no lugar que a gente está hoje. Eles vão ter que levantar a cabeça para enxergar a gente. Como disse Scott Webb, Deus tem um lugar no topo para cada um de nós. Pessoas vão procurar você na sua sessão, lá na sua empresa, e você não vai mais estar lá. Você vai estar em outra sala. Porque a promoção vai te alcançar. Não briga com ninguém não, só coloca, espera só um pouquinho. Eu não acredito nesse negócio que você está falando. Espera só um pouquinho. Eu não acredito que você vai dirigir esse carro que você está falando. Espera só um pouquinho. Eu não acredito que você vai morar naquela casa, naquele condomínio, naquele lugar. Espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho. Se você disser para a pessoa, espera, mas você não está na esperança, você está na fé, ela precisa esperar, porque ela não está crendo com você, mas você já está naquele lugar. Aleluia, aleluia. Eu me lembro, irmão, deixa eu terminar agora, eu vou terminar a terceira vez de verdade agora. Deus me lembrou disso agora, a gente está vivendo isso agora. A gente estava morando em Nilópolis, a gente conseguiu comprar um apartamento em Nilópolis num tempo bem, que só poderia ter sido Deus. E aí a gente estava com a igreja de Mesquita, mas aí mudamos a igreja de endereço para Nova Iguaçu, um lugar mais acessível, para a gente ter acesso a pessoas de outros lugares que iam fazer o rema com a gente. E a gente está num lugar exatamente do jeito que a gente confessou que seria. Se eu soubesse que dava tão certo, eu teria confessado mais. Mas a gente está num lugar muito abençoado e a gente que decidiu, para você ter uma ideia, o contrato de locação do lugar que a gente está foi a gente que fez e a pessoa aceitou. Fala do jeito que vocês quiserem, bota a cláusula que você quiser e a gente vai só assinar. Pronto, a gente está lá naquele lugar. E quando a gente foi para lá, irmãos, eu lembro que a gente decidiu se mudar e morar e a gente precisava de uma casa para receber professores. E a primeira casa que a gente encontrou, porque a gente precisava de uma casa de 4 quartos, foi exatamente a casa que a gente conseguiu alugar, mas quando a gente estava para alugar essa casa, um irmão nos procurou e disse, pastor Márcio, tem uma casa que é exatamente do jeito que vocês precisam. E eu disse, uau, do jeito que eu preciso, então está feito. E aí eu vi a casa estava fechada, eu só vi do lado de fora, eu já tinha entrado naquela casa que eu fui visitar um irmão lá, eu e Josi, mas aí ele disse, olha, o irmão falou que vai fazer para você um preço legal, uma promoção, porque é você é o pastor Márcio, ele vai fazer por R$10 mil o aluguel. Eu disse, uau, para mim, porque eu sou irmão, porque eu sou o pastor Márcio. Eu disse, que cara legal, cara, glória a Deus. Que bom que ele me ama. Fiquei tão feliz com aquilo, irmãos, que eu aluguei a outra, não aluguei essa. E aí fui para essa outra, mas eu fiquei querendo aquela, eu fiquei desejando, e a gente fechou o contrato com a casa que a gente está morando hoje. Logo depois que a gente fechou o contrato, eu fiquei convidado, e depois que tive alta, no dia que eu tive alta do hospital, que eu fiquei internado com Covid, no mesmo dia fizeram a minha mudança, a gente foi para casa nova, e estamos lá. Passou um tempo, irmãos, e essa palavra veio do Dr. Bill Winston. Nenhuma porta de hoje em diante será fechada para o povo de Deus. Eu fui levar minha filha na escola, voltei, encontrei com um pastor, e ele me viu, estava na fila da padaria, e veio falar comigo, e me deu, ele estava meio assim comigo, sabe quando o pastor fica chateado, não queria falar comigo, mas não tinha jeito, eu estava na fila, e eu sou um crente. Quando ele olhou para trás e deu de cara comigo, eu disse, ô pastor, Pai do Senhor, e dei um abraço nele, e aí acaba toda a intenção do diabo. E aí eu falei, o senhor sabe que eu moro ali, né? Eu moro naquela casa ali, naquele lugar. Ele disse, eu sei que você mora ali. Mas foi esse mesmo pastor que lá atrás disse para mim que Deus tinha uma casa para mim, exatamente do jeito que eu queria. Ele disse, sabe aquela casa? Eu disse, sei, é a tua cara, e eu estou fazendo uma reforma lá, está vazia, e você poderia ir para lá, né? Eu disse, eu acho também que eu poderia, mas eu ainda não cheguei no nível para pagar 10 mil de aluguel. E já tinha passado 2 anos, poderia ser que o preço tinha aumentado ainda, né? Aí, mas a gente não fica por baixo, a gente tem uma mentalidade de prosperidade. Eu disse, no momento, não me interessa muito, porque
A gente está morando bem, a gente tem um contrato ainda, não venceu o contrato da casa que a gente está. Ele disse, não, cara, Márcio, para você, ele vai fazer por menos de 50% do que você falou. Eu disse, Deus está falando comigo. Aí eu fui lá nessa casa, aí veja só, ele falou comigo da parte da manhã, eu liguei para a Josi, dei a notícia para a Josi, aquela casa, a gente não tinha entrado na casa ainda, irmão. Aí quando, eu fiquei com inveja um pouco, porque não tem piscina, tua tem piscina. Aí eu estou meio assim, pensando aqui. Mas aí a gente foi naquela casa, irmãos. Irmão, vou dizer para você, acho que o hall da casa é do tamanho da nossa lá, né, a sala. O terraço da casa é maior do que a igreja de Mesquita que a gente começou. E a gente começou a entrar lá, irmão, eu falei, meu Deus, aí tem um, sabe aquele negócio do quarto de guerra, closet? Eu nunca tive um closet. Eu não gosto desse filme, quarto de guerra, não gosto. Porque quando a irmã falava do lugar para orar, dentro do guarda-roupa, ela trocou, né? Tirou as coisas do closet dela, levou para o do marido dela. Eu tenho um guarda-roupa da Casa Bahia, eu falei, se eu entrar no guarda-roupa para orar, vai quebrar, irmão. Não tem um lugar melhor para orar, vou entrar no meu guarda-roupa de guerra. É uma guerra mesmo, tá, pá, quebrando tudo. Eu tenho um problema com esse negócio, mas nessa casa, irmão, tem um closet que eu pensei que era um quarto. Você vê a mentalidade, tem que mudar. Eu entrei e falei, tem outro quarto aqui, não, ele não é um closet. Eu falei, ah, tá, é um closet. Um closet que entra no outro closet, para o outro quarto, um negócio assim, o dono é cigano, ele tem umas coisas lá. Eu falei, meu Deus, deve ser coisa secreta, né, quarto secreto. Eu fiquei tão impressionado com aquilo, irmãos. Resumindo, dia 1º de junho é a minha mudança. Esse é um tempo, irmãos, onde nenhuma porta será fechada para o povo de Deus. De agora em diante, nenhuma porta será fechada para você. Oh, aleluia. Fica de pé. Ministério de Música. Eu quero que você fale para umas 3 pessoas. Nenhuma porta será fechada para você. De hoje em diante, nenhuma porta será fechada para você. De hoje em diante, nenhuma porta será fechada para você. Oh, aleluia. Nenhuma porta será fechada para você. Nenhuma porta será fechada para você. Oh, aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! De hoje em diante, nenhuma porta será fechada para você. Porta ministerial não vai ser fechada para você. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Esse é o tempo, irmãos. Esse é o tempo. Você não tem que esperar mais. Começou. Começou. Existem lugares que a gente vai pisar, que a gente nem sonhou ainda. Um dia o diabo disse para mim, você nunca vai ensinar no Rema. Você nunca vai dar aula no Rema. Aí eu já sei que o ano que vem eu vou ensinar no Rema Orlando. Não importa o que o diabo diz, irmãos. Importa o que ele sabe sobre nós. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Não tem homem no mundo, não tem homem nesse mundo que vai conseguir parar o que Deus tem para a sua vida. Pessoas não podem parar você. Pessoas não podem parar você. Esses são tempos de abundância. E eu vou dizer para você, não fica parado. Dança aquilo que você já recebeu.
dança seu carro, dança sua casa, dança seu negócio, dança sua empresa, porque esse é o tempo, esse é o tempo. São vindo tempos de refrigério.